Olá, muito boa noite. Desejo que todos e todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live livre, onde nós nos conectamos com assuntos, com temas que vêm para nós refletirmos, para nós pensarmos a respeito, para nós ressignificarmos alguns processos internos que, que afetam a nós e a humanidade como um todo em alguns momentos, né? Então, a, a nossa live livre de hoje, ela vem exatamente com essa temática de ciclos de mágoas, ciclos de ressentimentos, e eu falo ciclos porque é como se fosse e voltasse, é como se algo fosse girando, 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 como um grande ciclo mesmo, um grande círculo, né? E, e eu tenho percebido que tem alguns processos, inclusive alguns processos que são trazidos, né, da nossa ancestralidade, ou processos que vêm conosco mesmo, né? Quando a gente fala do processo de reencarnação, né? Mágoas, rancores, dores que estão nos acompanhando há muito tempo e o tempo passa, as existências acontecem, as coisas acontecem e aquilo retorna e a gente muitas vezes não sabe lidar, não sabe trabalhar com aquele processo, não sabe fazer diferente, não sabe sentir diferente, e aquilo tudo fica ali ainda, né? Que a gente costuma dizer que fica remoendo, que continua ali ainda aquela coisa, aquela mágoa, aquele rancor, aquele aperto no peito, aquela. E aí vem outras coisas junto, às vezes, né? Vem raiva, vem um monte de coisa que acaba nos causando dor. E, e eu percebo que muitas vezes, quando a gente fala desses conflitos, né? Porque esse tem mágoa, esse tem rancor de outras pessoas, naturalmente, né? Então, é como se é uma disputa, é uma luta, é uma briga que nunca tem fim, porque é como se os dois lados ficassem sempre querendo ter razão. É como se os dois lados, ou mais às vezes, né, quisessem sempre tá certo, sempre ser o melhor, ou sempre ficar esperando que o outro dê o braço a torcer, ou que o outro abra mão daquilo que tá aquilo pelo que tá brigando. Então, eu vejo que essas mágoas, esses ressentimentos, eles vão ficando porque a gente vai esperando sempre que o outro faça alguma coisa, né? Esperando sempre que a nossa ideia, que aquilo que nós acreditamos, que aquilo que nós queremos seja aceito pelo outro, né? Muitas vezes a gente vai querendo que o outro não é assim e vai ter que engolir assim. E só que a gente mesmo não consegue entender também o outro, que o outro também tá querendo a mesma coisa. Então a gente fica nesse ciclo, né, de nossa, fez para mim, eu guardei, eu fiz para ele, ele guardou, e a gente vai fazendo isso e um vai fazendo pro outro e essa mágoa, esse ressentimento continua e essa coisa toda vai sendo alimentada. E quando a gente olha, por exemplo, né, hoje a gente vivenciando esse cenário de dor mundial, de conflito mundial, quando a gente começa a observar, a gente, a gente percebe que muitas das pessoas nem sabem pelo quê, né? Às vezes estão em conflito, não é uma briga delas. E mesmo aqueles que supostamente sabem porque estão brigando, se vão olhar lá na raiz, nem sabem. Porque é algo muito profundo, muito distante e que vai sendo disseminado. Então, um exemplo bem claro em que às vezes a gente observa isso são em conflitos familiares, né? No sentido de
por exemplo, briga entre famílias diferentes, né? Então, às vezes, porque aquela família lá ninguém presta, porque uma vez não sei quem fez isso e fez aquilo. E aí as pessoas que vão nascendo naquele contexto, por exemplo, dessa outra família, acabam olhando para os demais, né? Para a família oposta, já com aquele olhar distorcido em função de um processo que aconteceu em um momento regresso e aquilo foi, né? Continuado, porque nunca ninguém deu um basta naquilo, né? Nunca ninguém disse chega, né? Isso já não faz mais sentido, né? Então, é nossa responsabilidade, né? Sair desses ciclos de mágoa e de ressentimento. É nossa responsabilidade fazer diferente a partir do momento que nós tomamos consciência sobre a existência desse sentimento e dessa sensação interna. Porque às vezes a gente acredita que, sei lá, não vou mais falar com fulano porque fulano me fez isso. Então, não merece conversar comigo, não merece que eu me aproxime, não quero mais papo. A gente acha que quando nós fazemos isso, nós estamos, entre aspas, prejudicando o outro. Mas isso não é uma verdade, porque quem fica mais prejudicado somos nós mesmos e naturalmente aqueles que também estão no nosso entorno. Por quê? Porque quem que fica com a mágoa, quem que fica com o ressentimento sou eu. Se o outro ficar, tudo bem, mas fica comigo. Então, se eu fizer a minha parte de fazer essa soltura, de fazer essa liberação, naturalmente a parte da minha mágoa, do meu rancor que tá no outro, também vai ser solto e vai ser liberado. Então, quando a gente libera internamente em nós essas mágoas, esses ciclos de rancor, a gente também consegue liberar essa parte que está associada ao outro dele, e ele fica só com o que cabe a ele, né? Então, e é muito importante, assim, a gente perceber esses ciclos, sabe? Porque o que é os ciclos, né? A gente até fala da roda de Sansara, né, que se diz que é aquele ciclo que a gente passa continuadamente pelos processos, por exemplo, de morte e reencarnação, de vida, de morte, exatamente para que a gente ainda não aprende. E aí disse, né, que a gente só consegue sair desses processos kármicos todos, né, que são os karmas negativos, quando a gente consegue, entre aspas, a iluminação. Então eu vejo que a iluminação é a tomada de consciência e, por consequência, uma atitude derivada dessa tomada de consciência, né? Então, enquanto a gente não toma consciência do que é o motivo dessa mágoa, do que é o motivo desse rancor, do que é o motivo desse ressentimento, o que está fazendo com que isso sempre aconteça, o que está fazendo com que isso não pare na minha vida, né? Sempre do mesmo jeito. Enquanto a gente não toma consciência dessa razão, do porquê que isso está acontecendo, e aí a gente não consegue sair. E aí fica naquele bolo, naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia, naquilo tudo. Só que às vezes a gente tem uma consciência e a outra pessoa não tem a mesma consciência. E aí quando a gente toma consciência daquele processo, a gente automaticamente tem responsabilidade de fazer a parte que nos cabe diante dele. Poxa, se eu reconheço que eu estou vivenciando um processo de mágoa, de ressentimento, de conflito com outra pessoa, por exemplo, e eu não quero mais vivenciar isso, cabe a mim fazer os movimentos que sejam necessários para eu sair desse ciclo. Quando eu saio desse ciclo, automaticamente eu liberto o outro também para sair. E aí, se ele quiser continuar sozinho nisso, tudo bem, mas eu já não estou mais lá. Entende? Então, essa tomada de consciência, essa percepção, esse basta, é importante que saia de nós, que saia de mim, que saia de você, que saia de quem for, para que esse movimento cíclico ele possa parar. Né? Então, fazendo uma alusão à roda de Sansara, que eu falei, que é esse ciclo, né, de trabalhar os karmas e tudo mais, que a gente só consegue sair quando tem essa iluminação, é trazer para nossa vida essa lucidez. Quando eu tenho lucidez sobre esse processo, eu saio desse ciclo, eu saio dessa roda e então eu posso seguir adiante. Né? Então eu ilumino, eu trago lucidez para esse processo. E trazendo isso para a consciência, eu consigo fazer movimentos que me permitem sair dela e também libertar o outro.
Ah, Alissa, mas e como é que eu vou trabalhar então, né, com essa mágoa? Como é que eu vou trabalhar com esse rancor? Como é que eu faço para lidar com isso? Né? Como eu falei, o primeiro passo é tomar consciência. Enquanto a gente não tem consciência de que a gente carrega esses sentimentos, essas sensações internamente, a gente vai continuar lá, né? Porque eu não sei, sempre foi assim, eu sempre vivi com isso, eu sempre tive essa dor, né? Sempre tive esse conflito com essa pessoa, então eu nem sei que tá aqui. A partir do momento que eu vou tendo autoconhecimento, que eu vou tendo percepção das coisas e que eu vejo que isso não tá fazendo nada bem para mim, é um momento que, poxa, eu quero dar um basta nisso. No sentido de eu sinto isso, eu tenho isso, mas eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou sair disso, mas eu já não quero mais carregar isso para mim. Então, primeiro, quando eu tenho isso, é o primeiro ponto, é o start que eu preciso para poder sair desse ciclo, para poder sair desse emaranhado que tá ali, né? E às vezes não é tão fácil da gente sair. Mas é importante, por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de processos de reencarnação, né, de novas existências e tudo mais, e não precisa nem ser novas existências ainda nessa, né, enquanto a gente não sai, enquanto a gente não aprende com aquilo, né, isso se diz muito, as coisas continuam repetindo. Então, se eu quero que aquilo pare, se eu quero que aquilo acabe, se eu quero sair desse ciclo na minha vida, eu preciso aprender com ele. E como que a gente aprende? Olhando para ele e trazendo consciência e trazendo lucidez para a gente aprender, sair e libertar o outro também, né? Então, é um pouco disso, sabe? Então, eu acho que quando a gente tem uma certa maturidade, a gente se coloca numa postura de chega, eu assumo as rédeas da minha vida, eu assumo aquilo que está acontecendo comigo e eu vou dar conta, e eu vou trabalhar, e eu vou lidar com isso para que isso se modifique, para que isso seja diferente, para que as coisas mudem, né? E aí, porque assim, é muito claro, né? Os conflitos que acontecem, quando a gente tem esses conflitos, quando a gente tem esses sentimentos, essas sensações com relação a outras pessoas, né? Como eu falei, de mágoas, de ressentimentos, é porque alguma coisa em algum momento aconteceu e a gente ficou aprisionado naquela coisa, nesse tempo e nesse espaço, né? Então vamos imaginar que alguma coisa aconteceu comigo, sei lá, 15 anos atrás, né? Poxa, eu tô com uma mágoa, eu tô com um ressentimento daquilo que aconteceu há 15 anos atrás. Eu ainda tô com isso aqui? E por mais quanto tempo eu vou continuar com isso aqui? Então, enquanto eu tô com isso aqui, aquela pessoa que talvez se conectou comigo naquele momento também tá com isso lá, porque eu não soltei. Então, enquanto ninguém soltar, os dois vão continuar com isso, né? Então, poxa, se eu percebo que tá aqui, eu tenho a obrigação de soltar, eu tenho a obrigação de fazer essa soltura, né? Nunca vi ninguém que se diz feliz, pleno, que tem a vida 100% e que tem um monte de mágoa, rancor e ressentimento internamente, né? A própria palavra mágoa, né, se diz muito que é amar a água, que é aquela água parada, aquela água podre, aquela coisa que fica ali ruim, causando dor, causando sofrimento. E eu coloco muito aqui porque tanto a mágoa como o rancor, eles estão associados ao nosso cardíaco. Então, o cardíaco é onde a gente exala amor, onde a gente expande. O cardíaco está associado com amor, o cardíaco está associado com cura, o cardíaco está associado com verdade. E a nossa verdade, em essência, não é ter mágoa, não é ter rancor, não é ter tristeza, né? A nossa verdade em essência é o oposto, é o amor. Então, quando a gente olha com amor também para esse processo, né? Como eu dei o exemplo, 15 anos atrás, poxa, já chega, tá na hora de eu soltar esse processo, tá na hora de eu desvincular desse bloco, tá na hora de eu dar um passo adiante na minha vida e esse processo está me aprisionando, esse processo está me segurando, então eu preciso soltar esse processo, né? E aí se faz
com o perdão, né? Trabalhando o perdão, eu me perdoo por ter me colocado naquela situação, eu me perdoo por ter carregado esse processo há tanto tempo, eu perdoo também aquela pessoa que se conectou comigo durante essa vivência, essa existência, esse processo, essa dor, essa ação que aconteceu e que me machucou tanto, porque agora eu já não quero mais carregar isso para mim. A vida é muito grande, a vida tem muitas coisas boas para acontecer. Só que para essas coisas boas chegarem, né? Para que as coisas fluam na minha vida, para que as coisas possam, né, chegar trazendo toda a felicidade que eu mereço, eu preciso abrir espaço dentro de mim. Eu preciso abrir lugar para que essas boas vibrações, essas boas energias, tudo isso possa chegar. Então, para eu abrir espaço, eu preciso soltar aquilo que já não faz mais sentido para mim, né? E só não vai fazer sentido para mim, para você, quando eu quiser que as coisas sejam diferentes. Porque se tá beleza, né? É como se diz, né? Tá ruim, mas tá bom, entre aspas, né? Tô vivendo assim, tá ruim, não tá legal, mas eu prefiro ficar aqui. Então, se eu prefiro ficar aqui, ok, né? Vai ficar com todos essas dores, esses ciclos vão continuar se repetindo. Muitas vezes com as mesmas pessoas e aí às vezes vai aparecendo também outras pessoas e aquilo vai aumentando. Pode ver, né? Quando a gente fala, nossa, aquela pessoa é amargurada, né? O que é essa pessoa amargurada? Se você vai conversar com a pessoa, ela vai usar os únicos assuntos que ela traz são as vivências que ela trouxe, as pessoas que fizeram mal, que ela acredita que fizeram mal para ela. São aquelas coisas todas que estão ali, é sempre a mesma coisa. É sempre vivendo naquele mundo dessa dor, né? E a pessoa não consegue sair dali porque tá cíclico, tá fechado. É uma coisa bem hermética, bem fechada. A pessoa fica ali retroalimentando aquela sensação, né? E aí, geralmente a vida da pessoa não vai para frente, geralmente ela não consegue realizar aquilo que ela deseja, geralmente ela não consegue chegar aonde ela quer. Por quê? Porque tá fechada naquele ciclo. Então precisa ter esse movimento de, opa, tomei consciência disso, não quero mais ficar aqui, vou sair. Vou sair. Como é que eu saio? Trabalhando o amor, trabalhando o perdão, trabalhando a sua verdade, né? E percebendo o que é que realmente faz sentido. Tem tanta coisa boa para viver, tem tanta coisa bacana que ficar aprisionado nesse mundinho de mágoa, de ressentimento já não dá mais, né? E alguém, quando por exemplo a gente fala de conflitos, alguém tem que dar esse passo para fora. Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que fazer isso. Isso não é dar o braço a torcer, isso não é ser covarde, isso não é nada disso. Isso, pelo contrário, é ter sabedoria, né? É ter sabedoria e entender que, poxa, tem muita coisa boa, né? Não vou ficar preso nisso aqui. Isso aqui já não faz mais sentido para mim. A vida que eu quero levar não consegue carregar todas essas dores comigo. Então agora eu me permito soltar. E aí vem uma leveza, né? Vem um alívio e muitas coisas tendem a começar a se ordenar dentro da vida de maneira muito mais fluida quando a gente tem essas percepções. No entanto, tem processos que são tão densos, são tão pesados, que a gente não consegue sair com tanta facilidade, né? Porque às vezes pode ser que você ouça eu falando assim, parece que é fácil, mas às vezes não é. Depende, né? Tem coisas que são bem doloridas mesmo, tem coisas que são bem profundas. Então a gente tem que também ter esse respeito por nós mesmos e entender que pode levar um tempinho, pode ser que doa quando a gente vai mexendo, pode ser que machuque um pouquinho, mas quando a gente tem essa vontade de que as coisas sejam diferentes, a gente encontra essa força que a gente precisa mesmo para lidar com isso, que é bem doloroso, né? Tem uma frase que diz, né? Às vezes precisa ficar ruim para ficar bom, né? Então, às vezes a gente precisa ficar na feridinha, mexer nela, deixar ela dolorida, para daí a gente poder curar perfeitamente e ver essa cicatriz, mas ela já não doer mais, né? Já não machucar mais. Oi, Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Que bom te ver aqui, né? Então é isso, assim, né? Falando desses nossos ciclos, eu vejo que é a gente perceber em que ciclo a gente tá, em que momento a gente tá desses nossos ciclos e sair dele, né? Sair dessa mágoa, sair desse ressentimento e também perceber, sabe, aquilo que não é nosso. Porque, como eu falei antes, por exemplo, e às vezes tem brigas entre famílias que foi gerado em algum momento que a gente nem sabe quando,
né? Mas que aquilo tá tão presente que a gente acredita naquilo e a gente nem percebe. Então a gente está inserido às vezes em alguns ciclos também de mágoa e ressentimento que a gente nem sabe o que a gente está fazendo lá e nem sabe o porquê que está lá. Então alguém tem que dar esse basta, alguém tem que fazer esse corte também, inclusive quando a gente fala desse processo coletivo, né? Então cabe a cada um de nós sair deles, sair desse ciclo, sair dessa dor, né? E também ter muito cuidado para não entrar neles, né? Porque é muito fácil da gente entrar neles. Porque a gente não gosta de ser contrariado, a gente não gosta que falem mal de nós mesmos ou das pessoas que estão aqui no nosso entorno, a gente não gosta, às vezes a gente não tem afinidade por algumas pessoas, então tem várias coisas que podem permitir ou favorecer que nós entremos em processos de mágoa, de ressentimento, né? E como que a gente faz para não entrar? Né? Como se diz, né? Quando um não quer, dois não briga. Então, se eu não quero entrar nessa vibração, eu não me deixo levar por esses ataques que muitas vezes vêm. Porque a gente está sendo... lembrando que a gente está num planeta escola, então a gente passa por processos de provas a todo instante. E como se diz, é muito fácil a gente ser bom, é muito fácil a gente ser uma pessoa boa quando a gente está no meio de pessoas que também são boas, né? Quando a gente está só rodeado de pessoas bacanas, de pessoas boas, de situações legais, né? Isso daí é uma maravilha. Todo mundo consegue ser bom quando está num contexto assim, né? Agora, como se diz, quero ver mesmo, né? Se você é bom, quando você está rodeado por processos desafiadores. E é aí que está a prova, é aí que está o aprendizado. Será que mesmo quando a vida me apresenta essas pessoas desafiadoras para lidar, ainda assim eu consigo lidar com amorosidade, com respeito com essas pessoas? Será que ainda assim eu consigo? Não é tão fácil, não é tão simples. Mas quando a gente tem essa consciência, é como se viesse um estalinho assim, dizendo, opa, tem que ter atenção aqui, opa, né? Não preciso reagir, não preciso ser reativo, não preciso ser grosseiro, eu não preciso concordar, eu não preciso assentir, não é assim mesmo, não preciso, né? Mas é meu dever ser respeitoso, ser amoroso, ser cuidadoso, né? Dar ao outro aquilo que eu também gostaria de receber, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala que tem discordância de alguns assuntos, de alguns processos, poxa, eu discordo, mas eu respeito, né? Eu não penso igual a você, mas tá tudo bem se você pensa assim. Eu entendo as coisas de uma maneira completamente diferente, mas tá tudo bem, esse é o teu jeito de pensar. Você não é obrigado a pensar e agir conforme eu penso e ajo, mas eu sigo aquilo que eu entendo que é o mais adequado, né? E para a gente entender o que é mais adequado, basta a gente se conectar com as leis da ética, né? As leis da moral, basta a gente trazer as referências de seres que nós entendemos que são referências para nós, referências positivas, né? Então, poxa, se, por exemplo, Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo estivesse nessa situação, como será que ele agiria? Poxa, tô bem longe disso, né? Tenho muito o que fazer ainda, tenho muito o que trabalhar, né? Sei lá, se Gandhi, né, tivesse na minha situação, o que ele faria, né? Então, trazer essas referências também nos ajudam a não entrar nesses ciclos de mágoa, nesses ciclos de ressentimento, né? E então é isso, né? Era essa temática que eu queria trazer na live livre de hoje. Proponho que cada um de nós, né, sigamos a partir de agora percebendo o que ainda tem mágoa, o que tem de ressentimento aqui dentro, o que tá aqui doidinho, o que tá aqui paradinho, que às vezes pode estar há muito tempo ou há pouco tempo, mas que a gente tenha a oportunidade de soltar, né? Que é a hora de reconhecer, é a hora da gente olhar para isso e soltar isso, e liberar e abrir espaço para o novo que vem e também deixar que o outro, né, receba essa nossa soltura, receba esse nosso alívio, inclusive para a carga do outro também ficar um pouquinho mais leviana. E se ainda assim, por exemplo, o outro não entende, tá tudo bem, deixa, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento e vai lidar com as situações no momento que for adequado e devido, de acordo com o grau de consciência que cada um tem, né? Então, um grande beijo para todo mundo.
Desejo que vocês fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau!